Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal, comente, dê o seu comentário, feedback para ajudar no canal. E vamos aqui iniciar com Bitcoin. Lembrando pessoal, o detalhe técnico mais importante que a gente tem que ter sobre o Bitcoin: Michael Saylor, 4 anos para comprar 200 mil Bitcoins. BlackRock em um mês comprou 200 mil Bitcoins e eles continuam comprando. Enquanto o mercado tende ao colapso, eles estão comprando Bitcoin por esse preço, por esse preço absurdo de 70 mil, 60 mil, etc. Então isso mostra potencial do Bitcoin subir. No longo prazo aí de 5 anos, ele pode ir para 300 mil, 200 mil, etc. 100 mil até 2025 é provável que ele atinja. E o Bitcoin voltou para a tendência de alta no gráfico diário. Então, primeiramente, no gráfico semanal, olha que interessante ele fez. Como eu tinha falado para vocês, rompeu esse suporte importante. Ao invés de entrar em desespero e dizer, bom, rompeu esse suporte importante, que tinha feito rompimentos falhados, suporte gerado por esse candle, tinha feito 3 rompimentos falhados, e fez esse terceiro aqui também, e daí esse Marobozu foi há 3 semanas atrás, rompeu totalmente esse suporte inicial, mas fez um rompimento falhado. O que acontece? Você tem aqui um suporte, tá? Criado por um candlestick e um fundo. Quando eu tenho um rompimento falso, significa somente a sombra rompendo o suporte, aqui também vira um suporte. E se caracteriza por um suporte forte. Essa região. Então, quando o preço ele fez essa queda, ainda tinha esse suporte remanescente para funcionar como novo respaldo de fundo, ou possibilidade de fundo, para o mercado subir. Por quê? O gráfico mensal, ele fez as 3 ondas de alta, a segunda onda de alta e tem a terceira onda de alta. O semanal, fazendo esse suporte, tendo esse suporte remanescente que eu estou explicando, respeitado por essa tweezer bottom, pinça de fundo, padrão pinça de fundo aqui, de candlestick, e depois rompendo a máxima do padrão e bombando para cima desse novo suporte aqui. Então, a probabilidade de fazer essa terceira onda de alta no mensal continua vigente, respaldada pelo semanal, que permaneceu formando regiões de suporte para concretizar esse movimento de alta do mensal. Então, o mensal ele se encontra com essa probabilidade, só que o alvo do mensal, como fez um fundo mais baixo aqui, tem que fechar o mensal, não fechou o mês ainda, mas provavelmente não vai romper esse fundo esse mês ainda. Mas a gente, se fechar o mês desse jeito, a gente tem um martelo positivo com esse fundo aqui. Então a projeção muda. Antes a projeção era nesse fundo. E era um fundo presumido, ou seja, a projeção pela técnica de simetria dos pivôs é uma técnica que projeta as ondas de alta ou baixa. Se trata de considerar um fundo presumido. Quando o mercado ele sobe, ele faz topos e fundos ascendentes. E existem esses fundos. Esses fundos são confirmados quando rompe o topo anterior dos pivôs de alta. Quando está no fundo sem romper o topo anterior, eu devo analisar se existe probabilidade de formar fundo em algum lugar aqui, antes de romper esse topo, do qual esse fundo será confirmado após romper o topo anterior, caracterizando o pivô de alta. Pivô de alta aqui é um fundo confirmado, porque rompeu o topo anterior. Só que antes de romper o topo anterior, é possível detectar probabilidade de romper esse topo anterior e daqui ser o fundo. E isso se chama fundo presumido. Então o fundo presumido era aqui. Como fez essa queda maior, ele se tornou um fundo presumido lá embaixo.
Principalmente considerando o padrão que a gente tem hoje é um padrão de candlestick. Só que não está fechado ainda, mas provavelmente tende a fechar o mês desta forma. Então o alvo vai para os 101 mil, 101 mil, mais ou menos ali, que é o alvo do Bitcoin para essa quinta onda. Continuará subindo se tiver força nessa terceira onda de alta. Então ele vai tender a corrigir para subir mais e assim continuará se a força continuar vigente, ou seja, o especulador tem que acompanhar essa força para diagnosticar que o preço ele vai realmente continuar subindo. Então, temos ainda a resiliência do Bitcoin contra correções fortes de baixa. Ainda não temos uma possibilidade de correção forte de baixa. Durante toda essa queda, a estratégia para o meu portfólio continuou ativando compra para longo prazo nas criptomoedas que estão no meu portfólio, que no meu grupo secreto de sinais, quem compra o meu curso tem esse grupo secreto de sinais para ele, e tá lá a compra ativada durante todo esse tempo. Então eu sempre fui long durante toda essa queda, eu nunca alertei, até publicamente eu não alertei que era a tendência de baixa e que era para parar de comprar, muito pelo contrário, vamos comprar as criptos que está na nossa carteira durante essa queda, aproveitar o barateamento delas, certo? Então, probabilidade do Bitcoin é essa, temos aqui o Crypto Bubbles, muita coisa bombando aí no momento, deu oportunidade para estar comprando muita coisa durante essa queda, e se o Bitcoin continuar congestionando, ou seja, se ele ficar lateralizando um tempo, que ele pode lateralizar por um tempo. Nas quedas, muitas altcoins vão desvalorizar bastante. E vai dar para você comprar bem barato elas. Então tem que ficar de olho em altcoins, em meme coins, se congestionar. Agora, dá para estabelecer que vai congestionar? Não, eu tenho que observar para ver se vai ter sinais de consolidação, lateralização no Bitcoin. Certo? Então as altcoins tokens, entre as altcoins que eu recomendo, Nano é uma delas. Eu recomendo, e Monero principalmente é a melhor de todas, que tende a ficar no top 10 junto com o Bitcoin. Se vai passar o Bitcoin, eu não sei, mas demanda por privacidade e Monero como funciona, ela tende a crescer torrencialmente, mas é para longo prazo. Então você tem que pensar em Monero para longo prazo. Ela vai tomar pancada porque ela é privada. É uma cripto privada e por isso ela tende a ser perseguida, mas ser resiliente porque ela tem fundamentos incontestáveis e que tem demanda urgente para usar ela, para usufruir do poder da Monero. Bom, problemas na economia que denotam um colapso iminente. Onde o Bitcoin vai receber muito dinheiro como refúgio e as criptomoedas também. E o mercado cripto tende a bombar, o ouro e a prata também tende a bombar significativamente. Então nós temos aqui problemas ainda com a parte de cartão de crédito. Parte de crédito, né? Eles atingiram, os cartões de crédito dos Estados Unidos da Citibank atingiram 6,5%, maior desde pelo menos 2022. A porcentagem de perdas creditícias líquidas na divisão de serviços para consumidores mais do que duplicou em apenas 2 anos. Então, duplicou essas perdas creditícias, né? Então, ó, a gente tem esse dado também que é 2,1 trilhão de economias excessivas esgotadas em 2021. E os consumidores lutam para pagar débitos de cartões de crédito. Ou seja, o povo americano, que é o país de primeiro mundo, país de alta qualidade, não está conseguindo pagar as suas dívidas de cartão de crédito. É aquele negócio, né? O fulano financia o carro, o fulano financia a casa. Eu tenho uma casa nova, eu tenho a casa que é minha. A casa é minha, o carro é meu. Não, meu amigo, o carro não é seu, porque você não pagou à vista, você está financiando ele. Daí 70%, 80% do salário do sujeito é para pagar carro, é para pagar
casa. Essa pessoa não é rica. Ela parece que é rica, mas ela não é. Ela não tem as coisas à vista. E daí vem uma crise financeira, ela perde o emprego, ou consegue empregos muito menores, inferiores, e não consegue pagar as suas dívidas. E se vem uma crise financeira desse naipe que nós estamos vivenciando, essa pessoa ela vai entrar num colapso financeiro imenso. Então não se engane pelas aparências. Tem muita gente que tem carro, casa, anda com roupa nova, etc. Tá tudo financiado e as pessoas estão na lama. E nessa crise financeira, elas vão afogar na lama mesmo. Muitas pessoas. Por isso que você tem, é bom a gente ser humilde e financiar aquilo que a gente pode financiar e lidar em crises financeiras quando surgir. E não sair financiando, comprando tudo. Quando tem uma crise, você tem aquele monte de dívida para pagar. E casa, se você está financiando a casa e não consegue pagar, o banco toma de você. O carro, você está financiando o carro, não consegue pagar o carro, o banco toma, a financiadora toma o carro de você. Então, o carro financiado e casa financiada não é seu. Ah, eu comprei minha casa própria. Não, você está financiando e a casa é do banco que você está fazendo financiamento. A casa sua é quando você terminou de pagar. Então, infelizmente, nós temos essa cultura, né? Vamos financiar uma casa, financiar um imóvel, e daí ele é meu, eu posso dizer para todo mundo, para a sociedade, que o imóvel é meu. Não, não é seu. Porque você está financiando, se você parar de pagar, você perde. Então, as perdas líquidas da Wells Fargo e JP Morgan em seus negócios de cartão de crédito pularam 60%. Então, estão dando crédito para as pessoas e não estão recebendo o pagamento dos clientes, estão tendo perdas. Certo? Então, eles estão lutando para pagar dívidas aos consumidores americanos. A gente tem esse dado, tem todos os outros dados, insights de crédito, de crédito, problemas imobiliários, problemas de falta de liquidez nos bancos, falta de liquidez nas famílias americanas, tudo isso. E isso também acontece no Brasil, tá acontecendo no Brasil também. Um monte de empresa quebrando aí. E um monte de gente também endividada. E os negócios tendem a quebrar cada vez mais. Quem investiu em criptomoedas, investiu em educação financeira, está buscando ter um backup de investimento, investindo em educação financeira, se informando, trabalhando nisso, pode se salvar nessa crise, ou até se dar muito bem nessa crise, já que o Bitcoin, criptomoedas, ouro tende a explodir, porque a grana como refúgio vai para esses criptoativos e ativos. Então é um refúgio que tende a salvar muita gente. E tende a fazer muita gente ficar rica, realmente enriquecer torrencialmente. Agora é o seguinte, pessoal. Muitas empresas americanas estão quebrando. Você tem, acho que cerca de mais de 374 que pediram falência. Então, cada empresa ela tem uma classificação de crédito, ou seja, é uma empresa que tem potencial de pagar os seus créditos e se manter viva. Aí existem as agências de classificação de crédito que vão dar notas para essas empresas. A categoria C e as piores categorias, ou seja, empresas que têm potencial de dar calote, de não conseguir pagar e quebrar. Está aumentando torrencialmente isso. Então, de baixa qualidade, eles aumentaram, ou seja, os spreads, né, de crédito, ou seja, essas classificações de crédito empresariais de baixa qualidade, ou seja, empresas que podem não pagar os empréstimos, não quebrar, etc. Aumentou desde 2001. Né? E esta diferença é agora ainda maior do que no período que antecedeu a bolha.com de 2000. Então, isso é um sinal claro. A gente não tem somente empresas quebrando, pessoas não conseguindo pagar os cartões de créditos. Nós temos
empresas com classificação de crédito baixíssima. Ou seja, isso é um alarme claro de que essas empresas podem quebrar. Então, mais quebradeira, mais falências tendem a vir por aí. E um efeito dominó de desemprego e outros problemas tende a suceder e piorar a crise. E piorar ainda mais a crise. A gente está em período de eleição. Quando a eleição americana terminar, daí a situação pode pegar mesmo. E pode ser que o crash ocorra depois disso. A gente tem que monitorar essas 7 ações, tá? 30% da capitalização do mercado estão nelas. Então, se elas indicarem um sinal de correção forte, é um sinal de antecipação a um possível crash do mercado. Então, temos que monitorar isso aqui e ficar esperto. Tem a Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, que é o Facebook, Nvidia e Tesla. E o Google, né? E o Google. Então temos que ficar de olho nestas 7 ações. Tá? O dólar americano em relação ao franco suíço continua lutando. Existe um embate entre essas duas moedas fiat, mas são as moedas fiat mais fortes. Ou seja, o dólar americano entrou em tendência de baixa em relação ao franco suíço, mas deu um sinal de compra para cima, para bombar para cima. Em relação ao franco suíço, ou seja, sinal para baixo e sinal para cima. Congestão, ou seja, uma lateralização, um embate de forças que tende a culminar em uma lateralização. As duas moedas fiat são as moedas fiat mais fortes do mundo para você ter como reserva para pagar contas no curto prazo. Porque criptomoedas são boas, mas são muito voláteis, pode cair 20%, 30%. Então você precisa também recorrer a fiat para ter uma estabilidade para pagar as suas contas de curto prazo. É uma alternativa boa, né? Infelizmente somos obrigados a usar isso por conta da estabilidade que certas moedas fiat têm. Se elas perderem a estabilidade, a gente para de usar elas. Por enquanto, as fiat boas se trata de franco suíço e dólar americano. O S&P 500 S&P 500 e teve aí a semana passada aí uma queda boa. Primeiro que nesse topo aqui já anunciou o sinal do fractal da morte, que é o que? Quando dá um sinal Eagle, existe o ciclo de tendência de alta que faz aquelas 3 ondas compostas por 2 pivôs de alta, 5 ondas compostas por 2 pivôs de alta, né? 3 ondas de alta no mínimo. E a parte da terceira tende a fazer essa correção. Essa correção tende a pode culminar numa tendência de baixa. Então o especulador acompanha essa correção, se ela não for neutralizada, tende a gerar essa grande tendência de baixa. Se for neutralizada, a tendência de alta continua. Ou também pode ter uma neutralização ou sinal de continuação a partir deste fundo aqui, um pouco mais avançado, mas é possível detectar isso, esta possibilidade. Então o Dow Jones já era para fazer o ABC aqui e ele bombou mais. Pode ser que o ABC venha daqui, porque às vezes dá o sinal de que vai ser aqui o ABC, e o ABC não ocorre aqui. Daí ele bomba, às vezes faz mais uns 2 topos, daí depois tem o colapso, porque aqui se trata de um bull trap. Então, durante todo esse período aqui, eu já venho dizendo que é um bull trap e ele tende a corrigir. Vai ter um crash, ter uma tendência de baixa? Não sabemos. O antemão da grande tendência de baixa é a correção ABC. É a correção ABC. Depois do fractal da morte acionado, esse fractal que gera essa correção aqui que eu estou discriminando para vocês. A questão é, temos o indicador Warren Buffett, que está nos picos maiores em relação à crise de 2008, que é a capitalização do mercado sobre o PIB, né? Então está bem acima de 100%. E isso indica uma sobrecompra extrema para correções e crashes intensos, como ocorreu na crise de 2008 e em outras crises. Fora outro indicador Buffett, que é a própria atitude de Warren Buffett, que de fato
fez caixa por mais de um ano em muitas ações que ele tinha lucro e o dinheiro está parado. Ele não está investindo, não está comprando mais ações. Muita parte do dinheiro, porque ele está fazendo caixa para sobreviver, está ali com a reserva dele para sobreviver nessa crise, para comprar depois que a crise tiver uma desvalorização gigante, ele começa a refazer o seu DCA. Ou seja, nós temos que prestar atenção no comportamento de Buffett. Temos que prestar atenção no comportamento de Buffett. Então, esse ABC pode ser o antemão do crash. Pode ser o antemão do crash e nós devemos ficar espertos. Bolsa quebrando, mercado imobiliário quebrando, bancos quebrando, tende a suceder isso, mais bancos quebrarem, e a grana migrando para Bitcoin e ouro. A grana migrando para Bitcoin e ouro. Tá? Os dois aí tende a explodir. A prata também é um metal muito importante. Então a situação é essa. Com relação a S&P 500. Muita gente fala, se o S&P cair, vai derrubar o Bitcoin. Não, porque na situação atual as pessoas tendem a buscar aqui a qualidade de crédito, né? A qualidade de crédito baixa bombando aqui, conforme eu expliquei para vocês. Vamos agora para a nossa psicologia do trader. Jamais apostar tudo em uma única operação. Michael Marcus, tá? Jamais apostar tudo em uma única operação. Ou seja, por mais que eu considere, por exemplo, Monero uma das melhores criptomoedas que existem atualmente no mercado, a que tem melhor fundamentos por conta da privacidade, a privacidade é uma demanda gigantesca. Porque sem privacidade você tende a ser censurado com Bitcoin, censurado em exchanges, etc. Com Monero, ela é fungível por conta da anonimidade dela. Então tem uma demanda extrema, é a melhor criptomoeda para mim. Tende a ficar no top 10 junto com o Bitcoin, se vai passar o Bitcoin eu não sei. Bitcoin também é bom, ele não é ruim. Tem suas deficiências, a Monero é melhor para mim. Tende a ter uma compra de Monero massiva no longo prazo. A Monero tende a apanhar porque ela realmente torna as pessoas invisíveis, se usarem corretamente, obviamente. E ela tende a ser censurada e por isso ela tende a desvalorizar, a não crescer por um tempo, mas vai ter um momento que o povo vai comprar do mercado P2P em exchange descentralizado que vai negociar Monero, tendem a surgir, tipo a Thorchain, tipo a Uniswap. É uma demanda gigante para a criação de exchanges desse nível. E as negociações de Monero tendem a bombar, a liquidez bombar, e ela crescer. Então eu vou colocar tudo em Monero por causa disso? Não. Eu vou colocar tudo em Bitcoin porque o Michael Saylor comprou Bitcoin, e a BlackRock está comprando Bitcoin nos 70 mil ainda, que é um preço bem caro. Então eu vou colocar tudo em Bitcoin, tudo em Monero, tudo em Ethereum, que também é outra cripto importante. Não. Daí muito maximalista de Bitcoin diz, não, você tem que pegar tudo e colocar em Bitcoin. E fica endeusando o Michael Saylor, falando que o Michael Saylor compra Bitcoin, e usando o Michael Saylor também para defender o seu argumento de que você tem que colocar tudo em Bitcoin. Mas o Michael Saylor tem ações, então é uma contradição. O próprio Michael Saylor tem ações, ele investe em ações também. Por quê? Porque ele sabe que não pode apostar tudo em uma única coisa, né? Ele tem que diversificar um pouco. O Warren Buffett fala, diversificação é para os pássaros, ou seja, não vamos diversificar. Mas o que ele quer dizer com isso? Primeiro é a contradição com a realidade de Warren Buffett. Ele tem no portfólio dele cerca de 50 ações. Então, como assim diversificar é para os pássaros se Warren Buffett tem 50 ações no portfólio dele? O que ele quer dizer, a gente tem que interpretar. O que o Warren Buffett quer dizer com isso é que você tem que investir em poucas coisas. Você tem que ter uma diversificação moderada. 50 ações é uma diversificação moderada. 10 ações, 10 criptomoedas é um portfólio moderado. Então, no mínimo 10 criptoativos você tem que ter na sua carteira.
30 criptoativos, que a minha carteira tem 30, 35 criptoativos. Tem modalidades de carteira, carteiras de altíssimo risco, carteiras mais estáveis, carteiras só de coisa fundamentalista aqui, de alta qualidade, que tende a sobreviver. Muita gente fala mal do Dash lá, que o Dash ele desabou, né, a criptomoeda Dash, desabou, etc. Mas a gente tem o Dash lá, embora ele já esteve no top 10, o Dash continua no top 200 aí. Ele não virou uma dead coin lá pra posição 2000, 3000, não. Tem o Dash aqui, a posição 184. O Zcash, nós temos ele, é uma criptomoeda de privacidade também. Temos o Zcash aqui. Na posição 133, certo? São criptomoedas com fundamentos. Outra, a concorrente da Monero aqui, a principal, é o Zcash. Fuel também, né? Só que a Fuel tá na posição 800 lá, tal. Ou seja, são criptomoedas com fundamentos. O Dash, para pagamento, ele funciona plenamente, maravilhosamente. É rápido, é baratíssimo, é excepcional para pagamento. Tem o Masternode, que é uma poupança que você pode estar ali ganhando mais Dash. Então ele funciona. Quando surgir a demanda por pagamento, independente da privacidade, porque vai ter a demanda por privacidade, Monero, Zcash pode bombar, vai ter a demanda por pagamento. A tecnologia do Dash funciona para pagamento, da Nano funciona para pagamento. Daí essas criptos podem bombar. Quanto tempo vai levar isso? Se levar 10 anos, eu continuaria comprando um pouco delas, mesmo assim. E lá na frente eu teria um monte de Dash, Nano, etc. E no mínimo elas tendem a não falir, ou seja, elas tendem a sobreviver. E dar valorizações de 1000%, etc. E você zera o risco, faz um pouco de grana e continua fazendo seu DCA, zerando o risco em vários períodos do mercado que tem explosões de 1000%. Certo? Então é uma questão de estratégia e gerenciamento de risco. Faliu a criptomoeda? Ah, mas eu zerei o risco nos 1000%, nos 500% que deu em certa periodicidade de 10 anos, 15 anos, faliu, não tem problema, eu zerei o risco. E isso aconteceu com várias criptos da minha carteira. De longo prazo, a estratégia acertou valorizações de 1000%, zeramos o risco, e a criptomoeda quebrou, mas nós zeramos o risco antes. Então não perdemos nada. Então é uma questão de estratégia, entendeu? Vai ter coisa que vai quebrar, não tem jeito. Então nós temos que pensar nisso. A gente tem que fazer a devida diversificação. Mas não pode exagerar, ter 100, 200, 300 diversificações. Tá? Bom, pessoal, agora a gente tem aqui os sinais acertados, provando que a metodologia funciona. Então, além dos acertos das análises semanais e muitas coisas que eu fiz ao longo do tempo, você tem a assertividade também. Gráfica, usando 100% gráfico, provando que o método funciona. Então, pessoal, semana passada a gente teve 3 acertos, um empate e um erro. São apenas 5 chances por semana. Para aumentar a dificuldade, não é só um mercado, são vários mercados, ouro, Bitcoin, bolsa, mini índice, mini dólar, etc. São apenas 5 chances por semana. Então, ter consistência com um setup que eu passo por dia, o day trade, que apenas 0,5% consegue sobreviver, segundo a pesquisa da FGV, prova que a minha metodologia funciona. Tem mais de 8 meses com essa consistência. Tem semanas que é ruim também, mas tem muitas semanas assertivas com vários acertos. Então, acertamos a explosão da Monero, da prata, só que aqui deu empate, né? Perdão, aqui acertou, mas deu empate lá, né? Mas aqui você tem a explosão na prata, acerto no NZD Avalanche, tá todos os links antes e depois. Então você tem fraudes, muitos gurus, muitos influencers usam, que é o quê? Usar dezenas ou centenas de análises. Quando acerta uma, ele fala, eu acertei e tal, e promove.
e coloca publicidade nisso e engana você, mas ele tá sempre perdendo, sempre errando. Várias contas quebram, mas mostra só que ganha. Então não adianta eu pegar uma conta, um vídeo que mostra a conta deu ganhando, da conta ganhando, porque tem influencer que tem 100 contas, quebra 99, pega uma que ganha, mostra para você, vende milhões, milhares de cursos e fica rico vendendo curso daquilo que não funciona. Então é assim que funciona o golpe. Então qual é a maneira de eu provar que realmente o meu método funciona? É com links antes e depois. A modalidade mais difícil que é o day trade, provando que 100% pelo gráfico você consegue acertar os movimentos do mercado e saber o timing certo de operar. Pessoal, a gente passou o sinal na Cardano, passamos o sinal na dona Cardano. Aqui o sinal. Cardano foi aqui há 1 hora atrás, mais ou menos. Fundo Dinamite para surfar em explosão de alta. Olha só o que já aconteceu, mas infelizmente tá dando um pouco de azar aqui, porque ó, quase atingiu o alvo. Quase atingiu o alvo. Então tava aqui, foi lá, beliscou, quase foi no alvo 3-1, voltou. Então, pelo setup, né, você tem a zerar o risco se der 2-1. Então deu 2-1, quase atingiu o alvo, voltou. O stop que estava aqui embaixo ficou aqui para cima, zeramos o risco. Então a gente está fora da operação, não ganhamos nada, zeramos o risco, o procedimento é isso. Mas veja que quase foi lá, né? Eu não sei se foi aqui nessa corretora da Coinbase que aconteceu isso. Vamos ver na Bitfinex como é que tá, ó. Acho que foi em todas, acho que foi só na... Eu acho que depende da corretora, acho que foi um problema só na Coinbase ali mesmo. Ah não, aquilo ali foi um problema só na Coinbase, então não é válido. É válido só para quem operou na Coinbase, infelizmente. Vamos ver se volta lá pro alvo e atinge lá o objetivo. Então só para quem está na Coinbase que caiu fora do jogo, mas nas outras exchanges o pessoal está no jogo ainda para operar. Então veja que é um sinal ao vivo, tá? E teve aí vários acertos. Então pessoal, vem aqui em comprar, você tem que ir meus treinamentos, treinamento gravado, então você pode assistir a aula infinitas vezes. E tem aulas semanais, então você faz o curso, ele está com 33 ou 32 horas, se eu me lembro bem. Vai aumentar a carga horária dele. Ele está sendo melhorado. E toda semana você tem uma aula de operações reais lá no Telegram. De cerca de 30 a 1 hora, onde eu acerto a operação ao vivo, ou publicamente, ou no grupo secreto de sinais. E dou a aula da metodologia, das regras da metodologia que você aprendeu no curso toda semana. Então você tem 1 ano grátis desse grupo. E para renovar anualmente é só R$50 a taxa de manutenção desse grupo. Então é um curso, um conteúdo absurdo para você aprender, ficar fera com gráficos. Lembrando que gráfico você vai usar para fazer trades, mas você vai usar o gráfico para acertar o topo e não fazer o seu DCA no Bitcoin, para acertar o fundo e fazer o seu DCA mais barato. E pelo gráfico, publicamente eu faço isso com Bitcoin e outras coisas. E você vai poder fazer isso aprendendo o meu método gráfico para saber o timing certo de investir menos aqui porque aqui está perigoso, investir mais aqui porque aqui está favorável para acertar o fundo. E você acaba ganhando muito mais no longo prazo. Então o gráfico serve para acertar o timing. E o timing certo para entrar para investimento, seja em ações ou em criptomoedas. E também para fazer trades. E esse método funciona aprovado ao vivo. Num nível de dificuldade absurdo. Massacrando os fraudadores, os pilantras. Que usam essas técnicas que eu descrevi para vocês. Para enganar vocês com esse market falso. Aqui não tem market falso. Aqui é real. Dificuldade real e provada para vocês. Se você quer adquirir o treinamento, entra em contato comigo, vem aqui no comprar, entre em contato. Quem compra o curso ganha um grupo secreto de sinais de graça e tem os cursos de anonimidade, cibersegurança para criptomoedas, que é outro nicho, que é para o mercado, para o pessoal de cripto. E por enquanto eu estou desenvolvendo ainda, melhorando esse curso.
quer comprar criptomoeda sem KYC e ser anônimo na internet. Porque o que é invisível não pode ser atacado. Então você consegue invisibilidade nas suas transações de criptomoedas utilizando essas técnicas avançadas. Algo bem avançado, utilizando Linux, etc. Tá? Então você pode estar pesquisando sobre isso. Assista esse vídeo aqui da página e informa a importância disso para vocês. Por enquanto, esse curso, mas futuramente terá vários cursos de cibersegurança focado em anonimidade e várias soluções e invenções serão disponibilizadas aqui com soluções de anonimidade e privacidade online, principalmente focado em criptomoedas. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado pela audiência de todos. Até mais.